Arabashekete. Aleluia. Yeah. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor. Porque o Senhor no dia de hoje, na noite de hoje, restaurou sobre a minha e a tua vida, sobre as nossas vidas, o que se havia perdido. Amém? Amém. A paz do Senhor. Shalom Adonai. Todo mundo tem uma história. Todo mundo tem uma história. A minha, a tua história é de milagre. 2025. 2025. Aleluia. Isso aqui não é mais uma declaração, é uma ordem. Avance. Irmã Marina, avanço como? Avance de acordo com a palavra que o Senhor já te deu. Então, avance. Amém? Vamos abrir nossas Bíblias. No livro de Marcos 5. Da última vez que eu preguei, eu esqueci-me de fazer os agradecimentos. Vou fazer já agora para não esquecer. Amém? Queria agradecer primeiramente ao nosso pastor, nosso pai, por ter confiado a nós, por olhar a nós como o Senhor olha. Vê em nós talento que muitas vezes nós não vimos. Vê em nós dons que nós não vimos, qualidade que nós não vimos. Então queria te agradecer, meu pastor, por ser um homem sensível à voz de Deus e mesmo com as nossas várias manias, nós nos colocar aqui para cumprir aquilo que é o propósito, o chamado de Deus em nossas vidas. Eu creio em Deus que eu sou a filha do pastor que mais dá trabalho, mas graças a Deus. Amém? Vamos abrir nossa Bíblia no livro de Marcos 5, a partir do verso... Marcos 5, a partir do verso 21. Amém? A minha versão mídia é NVI. Já achamos? E tendo Jesus voltado de barco para a outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor. Enquanto ele estava à beira do mar, então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos pés e implorou insistentemente: minha filha está morrendo. Vem, por favor, impõe as mãos sobre ela, para que ela seja curada e que viva. E Jesus foi com ele. E uma grande multidão o seguia e o comprimia. E estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia. E ela padecera muito sob os cuidados de vários médicos e gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto, porque pensava: se eu somente tocar em seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou a hemorragia e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído o poder. Virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou em meu manto? Responderam os seus discípulos: vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas: quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se e prostrou-se aos pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele lhe disse: filha,
a sua fé o curou. A sua fé a curou. Vá em paz e livre do seu sofrimento. Enquanto Jesus ainda falava, chegaram algumas pessoas da casa do Jairo, o dirigente da sinagoga. Sua filha morreu, disseram eles. Não precisa mais incomodar o mestre. Não fazendo caso do que lhe disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga: não tenha medo, tão somente creia. E não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu um alvoroço, como gente chorando e se lamentando em alta voz. Então entrou e lhes disse: por que todo este alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme. Mas todos começaram a rir de Jesus. Então, porém, ordenou que saísse e tomou consigo o pai e a mãe da criança e o discípulo que estavam com ele, e entrou onde se encontrava com ele. Discípulos que estavam com ele, entrou onde se encontrava a criança. Tomou-lhe pela mão e lhe disse: Talita cumi, que significa: menina, eu ordeno a você, levanta-te. E imediatamente a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar. E isso os deixou atônitos. Palavra do Senhor. Vamos fazer a oração de abertura com o nosso pastor? Senhor nosso Deus e Pai, queremos ouvir a tua voz. Lida foi a tua palavra. Desculpe a verdade da teu nome seja glorificado nesta noite, que é a última deste mês de janeiro. Em nome poderoso do Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Podemos já sentar, amém? Glória a Deus. Aleluia. Eu, por acaso, quando vi o texto, eu disse: pronto, o irmão Jairo já pregou nesse texto. Já não tenho mais nada para pregar no texto, mas o Senhor é tão bom. O mesmo irmão Jairo falou: já tirou toda a carne, todo o osso, não sobrou mais nada. Mas o Senhor é bom. Amém? Pronto. Acabamos de ler um texto que é muito conhecido a nível do meu evangélico, que é o texto que fala da história de Jairo, que felizmente foi interrompida por uma mulher, que ela foi denominada como a mulher do fluxo de sangue. Essa mulher, que se chama mulher do fluxo de sangue, esse nome que lhe foi atribuído não foi porque era o nome dela, foi devido a uma doença que ela, durante 12 anos, ela lutou contra essa enfermidade. E esse nome lhe foi atribuído não por conta da identidade dela, mas por conta do problema que ela viveu e lhe assolou durante 12 anos. A Bíblia fala que essa mesma mulher, que é a chamada, nomeada como a mulher do fluxo de sangue, durante 12 anos ela padeceu de um fluxo de sangue. A Bíblia não conta se era um fluxo contínuo, se era um fluxo interrompido, mas eu fui estudar um pouquinho o texto e eu entendi que esse fluxo era um fluxo que vinha e voltava, mas não cumpria o fluxo normal da mulher, que são os 21, 24 ou 30, vai até 35 dias. Ela tinha um tempo determinado que interrompia, que ficava assim um fluxo, depois esse fluxo via. Só que a Bíblia fala que na lei mosaica havia um ritual ou uma obediência que cada mulher que estivesse padecendo, que estivesse na época menstrual, permita-me usar esse termo, devia cumprir. Porque toda mulher que estivesse debaixo de um ciclo, ela ficava impura e tinha que permanecer 7 dias para a sua purificação. Creio eu que essa mesma mulher de fluxo de sangue não conseguia cumprir então esses 7 dias do fluxo de sangue.
Essa história, especificamente do Evangelho de Marcos, antecede a história de Cristo, quando Cristo andou sobre o mar e acalmou a tempestade. Depois de acalmar a tempestade, ele foi até Gadara, onde se encontrou com um gadareno, e ele havia expulsado o gadareno. Cristo, ao voltar de Gadara, imediatamente encontrou Jairo. Mas entenda que Cristo, ao encontrar Jairo, a história de Jairo, tão logo vê Cristo, prostrou-se a Cristo, a Jesus, e pediu imediatamente que Jesus lhe acompanhasse, dizendo: a minha filha está doente, está quase a morrer, e por favor, Senhor, vá até a minha casa, estenda a mão sobre a minha filha para que ela viva. Eu não sei quanto tempo a filha de Jairo padecia sobre essa doença, mas o estranho é que a filha de Jairo tinha 12 anos e a mulher do fluxo de sangue também tinha 12 anos. Isso aqui me fez olhar para a Escritura e entender que cada pessoa, a nossa vida é feita de ciclos e estação. Na época que a filha do Jairo havia sido gerada, a mulher do fluxo de sangue estava a começar a entrar naquilo que seria a maior e grande luta da vida dela. A Bíblia não conta essa história, mas eu consigo imaginar e pensar que a filha de Jairo nasceu, não sei se tempo depois, a mulher do fluxo de sangue começou a padecer deste mal. Ela começou a ver que passava dias e dias já passavam, o fluxo dela não ia. E eu acredito, por entender, olhar um pouquinho na Bíblia, que ela se calhar era uma mulher que tinha alguma posse, porque a Bíblia fala que ela deu tudo o que tinha, vendeu tudo o que tinha, e mesmo assim não ficava boa. Durante 12 anos essa mulher lutou. Durante 12 anos essa mulher padeceu. Durante 12 anos ela procurou médico atrás de médico e foi isolada da sociedade. O engraçado é que as pessoas não se lembram do nome dela, mas se lembraram da luta que ela durante anos enfrentou. Eu não sei quem está aqui a passar por uma luta durante anos, mas eu creio te dizer, há um Deus que curou a mulher de sangue. Há um Deus que curou, que na sua veste sai poder que cura. E esse Deus está aqui. Vai depender muito da tua atitude, porque a mulher do fluxo de sangue tinha muitas historinhas para contar ela mesma. Aliás, já tinham passado 12 anos. E durante 12 anos da vida daquela mulher nada havia acontecido. Não, e tudo que aconteceu é que apesar dela dar tudo, nada corria conforme ela esperava. E a mulher deu tudo, só que deu tudo em pessoas erradas. Deu tudo em pessoas que na verdade não tinham como resolver o problema. Isso me faz lembrar, eu e você, que muitas vezes nós andamos em lugares, apesar de tudo, sabe, se você notar, a Bíblia fala que essa mesma mulher, a filha, era uma mulher hebreia que vivia com o povo israelense, era nata, era uma filha de Deus nata. Mesmo conhecendo o Deus dos seus pais, ela procurou médicos e não foi curada. E eu comecei a me indagar: Deus, por quê? Durante 12 anos, um povo que sabia da história dos seus antepassados, que o mar se abriu, sabia da história. Mídia, help me, está muito alto, ajuda. Sabia da história dos seus antepassados, sabia da história que Deus abriu o mar, fez a rocha sair água. Como é que durante 12 anos, Senhor, ela procurou médicos e em nenhum momento nessa história fala que ela procurou, e também não podia, que ela procurou o Senhor, que ela orou. A Bíblia não narra se durante esses 12 anos, foram 12 anos, que ela, além de procurar a ajuda da medicina ou dos médicos, ela também procurou o Deus de Israel que abriu o mar, o Deus de Israel que fez as muralhas sem nenhuma artilharia especial de guerra, fez as muralhas de Jericó caírem. A Bíblia não fala disso, mas a Bíblia fala, diz assim, que ela deu tudo, absolutamente tudo que tinha. Tudo que estava na possibilidade dessa mulher fazer, essa mulher fez.
E eu fiquei realmente muito indagada, porque na verdade a história da mulher do fluxo de sangue é a história da minha e da tua vida. Porque muitas das vezes nós procuramos primeiramente ajuda humana e só depois ajuda divina. Então no dia de hoje eu te exorto. Tudo que ela tinha era humano, tudo que ela tinha era físico, era material. Mas ela, quando ela ouviu falar de Cristo, que era tudo que ela devia começar a procurar, a Bíblia fala que ela pensou consigo mesma. Ela falou do seu íntimo: se eu somente tocar. Na verdade, quando eu olho para essa narrativa desta mesma mulher, eu percebo algo. Essa mulher não falou verbalmente que se eu somente tocar, eu ficarei curada. Eu li aproximadamente várias Bíblias. Eu entendi, abri, encontrei um trecho nessa história. Que ela pensou consigo mesma: se eu somente tocar. Eu disse: calma. Ela não falou, não. Ela pensou. E quando eu olho para esse texto, vejo que ela apenas pensou. Esse texto me leva no livro de Romanos 12. Amados irmãos, não vos conformeis com esse século, mas transformei pela renovação da vossa mente, para que experimentei a boa, agradável, a perfeita vontade do Senhor. Calma. Então eu entendi que para nós muitas das vezes experimentar a boa, agradável, a perfeita vontade do Senhor, tem alguma coisa na minha e na tua mente que nós temos que mudar. Há uma renovação da mente que nós temos que acessar. Há uma mente de Cristo que nós precisamos acessar, para que eu e você consigamos experimentar primeiro estágio, a boa, segundo estágio, a agradável, terceiro estágio, a perfeita vontade de Deus. Sem essa renovação da mente, ninguém consegue experimentar a boa, agradável, a perfeita vontade de Deus. E essa mulher, não, apesar de passar 12 anos padecendo de um fluxo, apesar de passar 12 anos sendo isolada da sociedade, apesar de passar 12 anos sendo chamada de mulher do fluxo de sangue, apesar de passar 12 anos sendo conotada como a sua doença, sendo chamada não mais pelo nome, mas pelo nome da sua doença, a Bíblia fala que ela tinha tudo para se fazer de vítima, para te dizer: Deus, eu andei em médicos, dei tudo o que tinha, Deus tudo, fiz tudo o que podia, mas a Bíblia fala que ela olhou para ela e disse assim: eu não sou vítima, eu não aceito ser vítima, eu não quero ser vítima, eu não serei mais vítima. Pode ter passado 12 anos, até 20 anos, mas eu decido hoje sair da cadeira de vítima. Então te exorto no dia de hoje, meu irmão e minha irmã: saia da cadeira de vítima. Cristo não morreu para você ser vítima. Cristo não morreu para você ficar só chorando, lamentando. Cristo te morreu para que você tivesse vida abundante. E a Bíblia fala que essa mulher disse para si mesma, pensou nela mesma: se eu somente tocar, eu serei curada. E eu acompanho os evangelhos até na história dessa mulher. Eu não tinha visto nenhuma história que o manto de Cristo curou uma mulher. A força, a qualidade dos nossos pensamentos vai definir muito o milagre que nós vamos ter. Um belo dia eu orava e eu perguntei algo a Deus: Deus, o que faz pessoas viverem anos, muitos anos, Senhor, e não experimentarem o milagre? Algo que foi muito estranho. Deus me respondeu em inglês: change your mind, change your life. Eu disse: Ele disse: change your mind, change your life. Eu disse: calma, o Senhor está me dizer, muda a tua mente, muda a tua vida. Eu disse: Deus, Ele disse assim mesmo: muda a tua mente, mude a tua vida. Isso é para te dizer, 12 anos, essa mulher nada lhe aconteceu. Porque se calhar ela viu a esperança dela ser destruída, o dinheiro dela ter acabado com
por causa de uma simples doença. Mas no dia que ela decidiu colocar no seu coração que havia um homem que podia mudar a história, a situação da vida dela, a Bíblia narra que ela disse consigo mesma, pensou consigo mesma: se só somente tocar, eu serei curada. E eu acompanho muito isso na minha vida no dia de hoje. Há muitas das coisas que eu vivi com Deus nos últimos no tempo, não é porque as circunstâncias me eram favoráveis, é porque muitas vezes eu decidi acreditar no Deus da Bíblia, eu decidi acreditar naquilo que Deus fez, que podia fazer na minha vida, não simplesmente naquilo que os senhores estavam a ver. Eu costumo dizer circunstancialmente, porque nós somos homens e mulheres que vivemos pela fé. E a Bíblia fala que a fé, nós não podemos ver por vista, mas sim pela fé. E às vezes a circunstância, essa mulher tinha tudo para não mais acreditar que ela podia ser curada, porque a Bíblia fala que ela perdeu tudo o que tinha, até o dia que ela ouviu falar de Jesus. Ela perdeu tudo o que tinha, perdeu a dignidade dela. A Bíblia não fala se ela casou, se não foi casada. A Bíblia não fala se ela chegou a ser mãe antes do fluxo de sangue. Mas a Bíblia fala que a luta dela durou 12 anos. E esse texto também me ensinou que não importa o tempo que passe a luta, toda a luta passa. Há um princípio, há um fim de todas as coisas. Há um princípio, há um fim de todas as coisas. Não há nada no céu e na terra que não tenha um fim. Não há nada nessa terra que não tenha um tempo determinado. Pode até demorar 20 anos, mas vai acabar, vai passar. A minha estação vai ter que mudar, porque a Bíblia fala que enquanto houver dia, semente e semeadura, vai haver frio e verão. Sempre vai haver mudança de estação. Não importa as circunstâncias, mas você precisa crer e precisa se mover. Você precisa se mover, porque a Bíblia não fala que essa mulher que Jesus foi atrás da mulher. A Bíblia fala que ela foi das poucas mulheres na Bíblia que decidiram trazer o seu milagre. Elas foram atrás do milagre, que não houve profeta para lhes profetizar. Elas foram atrás do milagre, que não houve homem para lhe meter a mão. Ela simplesmente disse no seu íntimo: se eu apenas tocar, eu fiquei curada. Eu creio em Deus que não estava no plano de Jesus curar essa mulher. Ela se inseriu numa agenda que ela não fazia parte. A fé tem nessas coisas. E a Bíblia vem me dizer que tudo aquele que crê, tudo é possível para aquele que crê. E eu entendi que a crer nos insere numa agenda que Deus não fazia parte, que Deus não pensou. Porque a fé é a única forma que nós temos para romper as muralhas, romper as barreiras, romper os montes, desfazer as muralhas, destruir as cadeias. Ai, essa mulher não estava na agenda. Deus, Cristo havia chegado depois de sair de Gadara. A ideia de Jesus era ir para cá do Jairo, mas não se encontrar com a mulher do fluxo de sangue. Mas a Bíblia fala que a fé da mulher do fluxo de sangue lhe enxertou numa agenda que Deus não tinha planos para fazer. Muitas vezes eu e você não vivemos milagre, porque não nos enxertamos na agenda. Deus não queria fazer, mas eu tenho fé. E a Bíblia vem me dizer que tudo é possível que crê. Isso me faz lembrar a passagem que Cristo fala em Maria Madalena: se creres, verás a glória de Deus. Nós não vimos a glória porque vimos a circunstância. Nós não vimos a glória porque olhamos para as coisas que estão nos acontecer. Nós não vimos a glória porque olhamos para o problema. Nós não vimos a glória porque olhamos para o feiticeiro. Nós não vimos a glória porque estamos a olhar muito para o bucho da família, para o vizinho que me falou mal, para o colega que está me
se manifestando na tua e na minha vida. E essa história me fez lembrar a história da mulher cananeia. Uma mulher que a Bíblia fala que não fazia parte do povo judeu. Eu não consigo olhar para a mulher do fluxo de sangue sem olhar para a mulher cananeia. Sempre acabam sempre andando juntas. Era uma mulher que não fazia a parte não era hebreia, era uma estrangeira. Era das poucas estrangeiras. A Bíblia narra que Jesus foi para Sidônio Felício. E a Bíblia fala que ela chegou, ouviu que Jesus estava numa casa, que ele havia se escondido, porque ninguém não queria que ninguém soubesse que ele estava lá. E a Bíblia fala que ela foi para lá. Então logo chegou, se prostrou e disse: Senhor, a minha filha está enferma, ela está possuída de demônio. E o Senhor, a Bíblia fala que o Senhor não disse nada nessa mulher. E o texto de Mateus, esse texto está no livro de Mateus 15, a partir do verso 21. A Bíblia narra que nesse período o Senhor não falou nada. E os discípulos diziam assim: Senhor, despacha. E fala para ela ir embora. E despacha, ela não vai ser. Ela mesmo o Senhor não falando nada. A Bíblia fala que ela o incomodava. E o Senhor lhe disse uma palavra que para mim foi muito áspero. Não convém tirar da mesa dos filhos, da comida dos filhos, e dar aos cachorrinhos. Se depois fosse eu já ia embora. Porque para mim assim, estão a me humilhar. Eu só vim pedir cura. Você vai me falar que eu sou cachorrinha. Mas a Bíblia narra que essa mulher deu uma resposta que mostrou a fé dela. Ele diz: até os cachorrinhos comem da mesa. As migalhas que saem caem da mesa. E a Bíblia fala que o Senhor Jesus lançou uma palavra e a filha dela foi liberta daquele demônio. Isso me ensinou algo: a perseverança em orar. Como é que duas mulheres que não faziam parte... Porque quando Cristo deu a primeira resposta naquela mulher que não é oportuno tirar da mesa dos filhos para dar nos cachorrinhos, Cristo estava a dizer: não vou fazer, porque eu não vim por tua causa. Não, ele disse assim: não vou fazer. Mas ela insistiu, persistiu. E ela se colocou numa agenda que ela não fazia parte. E para piorar, ela não era judia. Porque Cristo não havia vindo para o povo pagão, mas só para os povos israelenses na altura. E ela foi das poucas mulheres pagãs que recebeu a graça de Cristo lhe fazer um milagre. Porque ela creu que aquele homem, apesar de ela não conhecer a história, podia lhe fazer milagre. O que eu e você temos crido nos últimos tempos? O que eu e você temos colocado na nossa vida? Quais são as vozes que eu e você temos ouvido na hora da tempestade? Quais são os mares? Como é que temos caminhado? Temos andado sobre o mar? Temos se afogado no mar? No tempo da dificuldade, no tempo das lutas, no tempo das guerras. Estamos a ver os últimos tempos. Eu ouvi esses dias dizendo que a maior parte das profecias foi cumprida. Cristo está voltando. Estamos a ver os últimos tempos, o tempo do fim. Como é que eu e você, na qualidade de cristão, temos se comportado? Temos estado perante as lutas, as guerras. As coisas não vão melhorar, as coisas vão mesmo piorar. E falar isso pode ser muito duro, mas apesar das coisas estão a piorar, porque são sinais do Apocalipse, isso não quer dizer que eu e você temos que acreditar que a nossa vida vai ser uma tristeza e uma desgraça. Apesar do mundo estar se degradar, a Bíblia fala que Cristo veio para que eu e você tenhamos vida e vida e abundância, ainda que tudo ao nosso redor tenha se destruir. A Bíblia fala que Ele não se esqueceu, Ele não abandonou nem eu nem você. Porque o mundo pode se degradar, mas a minha vida se mantém intacta. Porque aquele que me prometeu é fiel para cumprir o que prometeu. Eu nunca vi na Bíblia uma única vez que Cristo ou Deus não fez aquilo que prometeu. Não tem.
Eu quando olho para a minha história, olho para a história de Davi, eu falo assim, se Deus fez na vida de Davi, faz na minha. Porque para mim a história mais impossível da Bíblia é de Davi. Olhando para um homem. Como é que um homem que não nasceu príncipe? Como é que um homem que não nasceu numa linhagem de príncipe? Cristo, Deus vai lhe pegar, vai lhe enxertar numa linhagem de príncipe. Se tinha lá príncipe. Já havia um rei sobre Israel. Que era na altura, que era Isaú. Que era Saul, desculpa. Já havia um príncipe. E nem que ele pensou na mente dele, eu vou ser rei de Israel. Depois ela pergunta, e Jonas? Jonatas, obrigado. E Jonatas, o que vai acontecer? Vou matar o Jonatas. Perceba. A Bíblia fala que numa só batalha morreu Saul e o herdeiro do seu trono. E olhando para a história dos reis, podia haver um outro primo, avô de Saul, para reivindicar o trono. Mas não houve ninguém que reivindicasse o trono. E Davi sentou naquela cadeira de rei. O Senhor cumpriu. Então, quando eu olho, você olha só para a história de Davi. Quando o diabo quer me brincar, me falar, não vai acontecer. Eu olho e falo, olha a história de Davi, Satanás. Na minha vida você não brinca. Não acredita mais nas mentiras do diabo. Como é possível um povo de Deus que vê milagres, experimentou milagre? Se você não acredita que Deus pode fazer na tua vida, pelo menos acredita a quem Deus está fazendo na vida dele. Cada domingo vai passando e vem irmãs aqui testemunhando de fé na minha vida, porque é só você que Deus não poderia fazer na tua vida. Sobre que passaram 5 anos, 7 anos, que ano, quantos anos forem, só porque você, Deus ia mentir. Como é que... Se o Senhor viu hoje, durante essa minha aliança, se o Senhor viu hoje, o Senhor vai encontrar alguma fé no teu coração. Se o Senhor viu hoje buscar a sua igreja, o que você vai dizer diante do Senhor? Vai encontrar alguma fé no seu coração, vai encontrar alguma esperança de que Ele poderia fazer alguma coisa na tua e na minha vida. Não é possível a igreja caminhar com o Todo-Poderoso, caminhar com Deus que pode todas as coisas, mas não crê no Deus que pode todas as coisas e vive como vítima. Somos vitimados dentro da igreja. Somos pessoas desesperadas. Por isso que o pastor tem que orar tanto, porque nós não oramos e queremos milagre. Por isso que falamos mal do homem de Deus, que não tem poder, porque na verdade nós não cremos. Nós não cremos em milagres. Fingimos que cremos, mas não cremos em milagre. Porque se nós cremos, se crêssemos em milagre, já teríamos vivido milagre. E a Bíblia não mente. Queremos muleta é o Espírito. Queremos irmão Jairo para nossa mente. A oração do irmão Jairo e do pastor nunca que funciona. A Bíblia fala que na era primitiva eles construíam igreja em Ambora. Não ficava lá ninguém. Por que nós queremos ter muletas? Se uma igreja que foi perseguida só tinha um espírito para guiar a igreja. Porque nós hoje entendemos que é mais fácil ter o irmão Jairo, o pastor, o líder, o Cristo para nos guiar. E nós realmente permitir ser guiado pela liderança do Espírito Santo. Então no dia dos teus hortos, nós precisamos mudar nossas vidas. Que há coisas que você vai fazer a partir do Jairo e do pastor Panzo. Mas há coisas que o Senhor quer fazer a partir da minha e da tua vida. Lembra-te que você é a resposta para uma geração. Eu tenho um lema que eu falo sempre. Eu quero que quando eu falecer, os filhos dos meus filhos falam assim: Deus da avó Marlene opera na minha vida, e o Senhor aparecer e mudar a história da minha geração, dos meus netos, dos meus filhos. Mas isso não vai mudar se eu for uma mulher vitimada. Isso não vai mudar se eu sou uma mulher que não leu a Bíblia. Isso não vai mudar se eu não for uma mulher que oro. A vida das pessoas que oram, das pessoas que não creem, não muda e se tornam amargas. E a Bíblia fala que durante 12 anos aquela mulher padeceu. Mas depois daquela mulher padecer, enquanto ela foi curada, a casa do Jairo recebeu uma notícia. Que a filha, que ele foi buscar Jesus para curar, havia morrido. Engraçado, uma foi curada, outra morreu. Quando outra começou a padecer,
outra havia nascido. É uma história muito conectada. Mas a Bíblia fala que Cristo falou uma palavra, eu estou terminando. Uma palavra para Jairo, disse assim: não temas, crê somente. Não temas, crê somente. E a Bíblia também fala que nesse período que ele estava a curar a mulher, enquanto ainda falava com a mulher do fluxo de sangue, ele já veio os pessoas da casa de Jairo, ele deram a má notícia. E eu entendi que às vezes os portadores da má notícia não são pessoas de Deus, são mesmo nossos amigos que trazem as más notícias. Mas muitas vezes, por certo que eles fazem por mal, mas nem sempre fazem por mal. É a lei e a regra da vida. Eles falam daquilo que ele está a ver. Mas nós temos que aprender a não olhar para as circunstâncias. E acredita, é minha luta também. Eu também não estou perfeita nisso. Não estou se aperfeiçoada. De não olhar para as circunstâncias. Há dias que dá vontade de fechar os olhos, caminhar sem ver. Uma realidade que está escancarada na minha cara. É difícil. Não estou a dizer que não é difícil. Mas eu, quando olho para a Bíblia, vejo um Deus que disse em Jairo: não temas, crê somente. Porque tudo que Jairo precisava era não temer, e crer somente. E a Bíblia fala que ele chegou na casa de Jairo e disse: ela não morreu, ela só está dormindo. E a Bíblia fala que ele chegou, pegou, entenda. Quando Jairo lhe chamou, disse: vai meter a mão na minha filha para que ela não morra. Quando Cristo chegou na casa de Jairo, a filha de Jairo já tinha morrido. E Deus não fez como a Jairo havia pedido, que era colocar as mãos. Deus apenas chamou a vida na filha de Jairo. Talita cume, menina, levanta-te e anda. Isso é para nos dizer que nem sempre Deus vai fazer a forma que nós queremos. E está tudo certo. Nem sempre Deus vai cumprir conforme a nossa mente planejou, conforme os nossos pensamentos, todo o trajeto que a nossa mente pensou. Nem sempre vai ser assim. Ele vai fazer muitas vezes da forma dele, vai chegar no tempo dele. E é porque às vezes o tempo dele é o tempo que já não há mais possibilidade para a vida, já não há mais possibilidade para nada ressurgir, já não há possibilidade para acontecer algum milagre. Mas a Bíblia vem me dizer quando há possibilidade, quando termina toda a possibilidade do homem, quando termina toda a força humana. A Bíblia fala que sempre que houve impossibilidade, Deus veio com a sua possibilidade e fez da impossibilidade uma possibilidade. Então no dia de hoje te exorto, não sei o que morreu, chama Cristo. Não, já isso foi enterrado. Ele vai falar que nem fez com Lázaro. Ele vai chamar Lázaro, sai para fora. E se ainda está na cama, ele vai chamar a menina, Talita cume, levanta-te e anda, menina. Eu não sei o que morreu na minha e na tua vida, mas não estamos em tempo de fazer óbitos. Nós temos uma declaração que não morreremos, nem eu, nem ninguém nas nossas casas. Então, se não morrerá nada na minha casa, na minha família, eu não aceito fazer luto, eu não aceito fazer óbito. A minha casa não é lugar para óbito. A minha casa não é lugar para pagar pessoas que choram. A minha casa não é um lugar para ir cemitério, para enterrar. Ainda que você é mulher, que está sempre a sofrer abortos, diz mesmo o meu ventre não é sepultura de bebês. Ainda que tenha uma sentença que a morte sobre o teu ventre, fala Deus, a Bíblia fala que não haverá estéril, nem mulher que aborte no nosso meio. Eu não aceito ser sepultura, eu não aceito no cemitério, eu não aceito morrer ninguém na minha casa, nem algum projeto meu. Nós temos que olhar para a Escritura, ou chamar o morto, ou simplesmente dizer Talita cume, e não aceitar a imposição diabólica sobre nossas casas, nossas vidas. Não aceite enterrar além do que você já enterrou. Não aceite perder além do que você já perdeu. Não aceite. O cemitério não é teu lugar, a sepultura não te pertence. Há uma palavra sobre a tua vida, que a abundância é plenitude com o Senhor. Então o cemitério não é teu lugar. Não aceite mais perder. Esse é o ano diferente.
minha casa não é um lugar de sepultura. Eu não sou sepulcro. Eu não sou sepulcro para enterrar relacionamentos. Eu não sou sepulcro para enterrar dinheiro. Eu não sou sepulcro para enterrar filhos. Eu não sou sepulcro para enterrar casamento. Eu não sou sepulcro. Eu sou aquele que fui chamada para gerar vida. Você é uma geradora de vida. Você é um gerador de vida. Não aceita viver ao contrário disso. Não é possível a igreja do Senhor, por isso colocar em pé, não é possível a igreja do Senhor perder tanto e estar conformada com o que perde. Não é possível. Toda vez que Cristo passou num lugar e havia óbito, o óbito terminava. Como é que é possível nossas vidas vir óbito e nós enterramos os caixões, enterramos o defunto? Chega de morte. Eu não aceito mais enterrar nada. E no dia de hoje, tal como o Senhor fez ressurgir a filha de Jairo, tal como o Senhor fez na Bíblia ressurgir Lázaro, Deus sempre chega para os amigos. Deus sempre chega para aquele que nele crê. E nem sempre é no nosso tempo, mas Deus sempre chega. A filha de Jairo já havia morrido, mas o Cristo chegou e transformou a morte em vida. Eu não sei o que é que Deus precisa transformar, trazer vida na tua vida hoje, mas vai começar a orar, chamando a vida sobre a tua vida, dizendo: Senhor, eu sou gerador de vida. Eu não aceito mais ser sepulcro. Vai dizendo: Senhor, eu sou gerador de vida. Eu não aceito mais enterrar nada. Eu me recuso a enterrar. Eu me recuso a enterrar. Yarabashekete yerebakanta boshikete. Yereba iribala yabashekete yebarabakanta bosh. Yereba yarabashekete yarabakanta bosh. Riba yeke yebiarabakanta boshekete. Yarabakanta rabashekete yarabakanta bosh. Riba yekete yarabakanta boshikete yebiarabakanta boshekete. Yarabakanta, Deus, 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 para a morte sobre nossas vidas. Araie boshekete. Ribalai yarabashekete yebiarabakanta boshikatai. Ribai yarabashekete yebarabakanta bosh. Ribarabakante biashikete yebiarabakanta bosh. Deus, para a morte sobre nossas casas. Arabai yerebakanta bosh. Ribalabarabakante biashekete. Ribalabarabakante yerebashekete. Ribalabarabakante biashekete yerebakanta bosh. Ribarabashekete. Vai orando dizendo: Senhor, eu não aceito mais perder. Yerebairibashekete yarabakanta bosh. Yarabakante biashekete yarabakanta bosh. Yerebashekete yerebiarabakanta bosh. Riba yerebakante biashekete yarabakanta bosh. Reba ibiashekete biarabakanta bosh. Riba ibiashekete yaraba, dizendo: eu não aceito mais perder. Eu não aceito mais perder. Yarabakante biashekete yarabakanta bosh. Riba labarabakanta raboshekete. Riba la yerebiaraya bashekete yarabakanta bosh. Riba la yerebiashekete. Riba la baraya bashekete. Deus, Deus, Deus que nos vê, Deus que nos ouve. Arabakanta boshekete. Nós não queremos mais perder. Yerebakanta raboshekete yarabakanta bosh. Nós estamos cansados de enterrar. Yerebakanta
projetos. Yarabacanta, Rabachequetei. Yarabacante, Biachequetei. Reba, Iba, Chequetequetei. Yarabacanta, Bochequetei. Yarabacanta, Bochequetei. Yarabacanta, Bochequetei. Yerebacanta, Rabachequetei. Biarabacanta, Bos. Yerebacanta, Biachequetei. Biarabacanta, Bochequetei. Yarabacanta vai dizendo: Senhor, não aceito mais perder. Yarabacanta vai dizendo: Senhor, para a morte sobre a minha vida, para a morte sobre a minha casa, para a morte sobre meus sonhos, projetos. Yerebacante, Biarabachequetei. Ribalabarabacante, Biachequetei. Ribalabarabacante, Abochequetei. Aleluia. Aleluia. Repita após mim. Repita após mim. Meu Deus e meu Pai, no dia de hoje, pare a morte sobre a minha casa, sobre a minha vida, sobre os meus projetos. Tudo que estava morto, tudo que foi enterrado, traga vida hoje. Tudo que estava morto, tudo que estava enterrado, sai para fora agora. Em nome de Jesus, vai orando. Yarabacante, Biachequetei. Nós descemos para fora agora. Tudo que estava morto. Yerebachequetei, Rebacanta, Rabos. Yerebachequetei, Biarabacanta, Bochiquetei. Yerebacanta, Bochequetei, Biarabacanta, Bos. Yerebacanta, Bochiquetei. Nós trouxemos para fora todos os sonhos e projetos que estavam mortos. Saem para fora hoje. Sai para fora hoje. Começam a andar, começam a levantar dos sepulcros. Nós tiramos dos sepulcros todos os sonhos, todas as famílias, toda a xerebacanda, todos os filhos, todo o dinheiro que estava no sepulcro. Sai para fora agora.
no camama.